Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 7 do livro de 2 Reis, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você, ele acaba sugerindo, indicando para muitas outras pessoas. Então faça isso, curte, comenta e compartilha logo no começo do vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Sem perder tempo, vamos ao nosso estudo de hoje. 2 Reis, capítulo 7, é um capítulo curto de apenas 20 versículos e é literalmente a continuação do capítulo 6. Aqui é literalmente a continuação. Então no capítulo anterior a gente viu que Samaria, foi acometida por uma grande fome, tinha a mãe comendo seus próprios filhos ensopados, fazendo acordo para cozinhar o filho e comer, e no outro dia comeria o filho da outra, e uma mãe não queria matar o filho, e aí vai buscar intervenção no rei, aquela confusão, o rei ameaça de morte o profeta Eliseu, e aí termina o texto, e hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 7, que diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Lembra que estava caríssimo comprar farinha, cevada, estava difícil, não tinha como comprar, então o povo estava vendendo até cocô de pombo para alimentar as pessoas. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ou seja, esse oficial do rei aqui estava duvidando da palavra do profeta, e o profeta advertiu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá. Ou seja, a tua incredulidade não vai te deixar comer coisa alguma. Havia 4 leprosos, preste atenção, aqui entra a história de 4 leprosos, junto à porta da cidade. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós estamos no capítulo 7, lá no capítulo 5 falou sobre Naamã, que era um general do exército sírio, e estava cometido por lepra, e ele foi curado da lepra, conforme as instruções de Eliseu, mas Geazi, o servo de Eliseu, foi atrás dele pedir uma recompensa que não devia, e o que aconteceu? Ele ficou leproso, a lepra de Naamã passou para ele. Aqui surgem 4 leprosos. Eles disseram uns aos outros: por que ficaremos aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Ou seja, não temos nada a perder mesmo. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com carros e cavalos de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas, os egípcios, para nos atacar. Então, para salvar as nossas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numas tendas, comeram, beberam, pegaram a prata, o ouro, as roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo corretamente. Eles aqui foram tomados por uma consciência de erro, de que o que eles estavam fazendo não era legal. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperamos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram os sentinelas da porta das cidades e lhe contaram: entramos no acampamento arameu, não vimos nem ouvimos ninguém, havia apenas cavalos e jumentos amarrados a tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ali foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhe explicarei que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome. Deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 de seus cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo que todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda essa multidão condenada, por isso vamos enviá-los e descobrir o que realmente aconteceu. Assim que prepararam
2 carros de guerra com seus cavalos, o rei enviou atrás seu exército arameu, ordenando os condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupa e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram a relatar tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de prata passaram a ser vendidas, né, conforme o Senhor tinha dito, por uma peça de prata. Ora, o rei havia posto um oficial cujo braço tinha se apoiado como encarregado, o incrédulo, né, da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou ele junto à porta e ele morreu imediatamente, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 cevadas serão vendidas por uma peça de prata. O oficial que tinha contestado o homem de Deus perguntado: ainda que o Senhor abrisse a comporta do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. E foi exatamente o que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Antes da gente entrar aqui literalmente na interpretação do texto, eu quero trazer aqui uma medida bem especial de informação para você, tá bom? Alguns estudiosos apontam que um desses homens aqui, um desses leprosos, né, que estavam à porta de Samaria, era Geazi, o servo de Eliseu, e aqui tomada por uma consciência, o que nós vamos ver mais adiante. Ele vai se apresentar diante do rei, e tomado por essa consciência, ele não mente mais, ou seja, ele foi livre da mentira, tá bom? Mas isso a gente vai estudar um pouco mais adiante, provavelmente no próximo capítulo. Esse texto aqui vai narrar um episódio em que a cidade de Samaria enfrentava uma terrível fome, tá, devido a um cerco do exército sírio. Cerco, na verdade, era um modelo de batalha, uma estratégia de batalha do exército inimigo para vencer uma batalha sem precisar lutar, sem precisar usar a espada. O exército sírio era tão forte e tão numeroso que eles vão criar um cerco. Esse cerco, ele causava muito medo ao povo. Nada entrava e nem saía da cidade. Por esse motivo, muita gente já estava morrendo de fome. Tava um verdadeiro: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? A fome era tanta que uma cabeça de jumento custava uma fortuna. Cocô de pombo, esterco, custava uma fortuna. O povo estava comendo esterco. Ninguém tinha condições para comprar nada e a cada momento a situação ainda ia piorando, né? Muitas vezes, Satanás usa essa mesma estratégia contra as nossas vidas. Ele vai cercando, sem atacar, cerca para manter encurralado, para manter as pessoas presas nas suas próprias impossibilidades. Quando esse tipo de batalha se levanta, algumas coisas logo acontecem. Primeira, quando se levanta um cerco, a primeira coisa que acontece é a ativação do modo sobrevivência. Ou seja, a escassez de alimentos atinge níveis tão extremos, nada entra, nada sai. Isso faz com que as pessoas recorram a práticas desesperadoras, né, como comer os seus próprios filhos, né? A gente viu no capítulo anterior que tinha mãe comendo o filho da outra. Quando as pessoas se veem cercadas, automaticamente elas ativam o modo sobrevivência. No modo sobrevivência, as pessoas abrem mão dos seus princípios e valores para sobreviver. No modo sobrevivência, as pessoas buscam resultados imediatos, ou seja, resultados imediatos sempre são uma verdadeira tragédia. No modo sobrevivência, era a mãe abrindo mão de princípios e valores e comendo seus próprios filhos. Quais são os princípios e valores de uma mãe? Os princípios e valores maternos. Primeiro, uma mãe ama de forma incondicional. Uma mãe ama os seus filhos de forma incondicional, independente do que eles fazem ou se tornam, né? Você pode observar, todo mundo abandona um filho, por exemplo, um filho que se torna um criminoso. É comum o pai não querer visitar o rapaz na cadeia, é comum os irmãos não querer visitar os amigos, mas a mãe sempre passa ali, né, pela vergonha, né, de ser revistada numa cadeia para ir ali visitar o filho, né? Então isso aqui é um exemplo para você entender o amor incondicional de uma mãe, independente do rumo, do caminho, do que os filhos fazem, do que eles se tornam. Mãe é mãe, vai estar sempre ali pronta para abraçar. Segundo, né, é a dedicação. Mãe, normalmente ou geralmente, se dedica, isso é um valor materno, dedicação, e se dedica de todo o coração para os seus filhos sem ressalvas. Uma mãe, na verdade, dá a vida pelo filho. Mas aqui nessa história a gente observa uma quebra de princípios e valores maternos, era a mãe matando o filho para comer, para poder sobreviver. E essa quebra de princípios e valores vai apontar também para uma quebra de identidade. Ou seja, Satanás, ele ama mexer na identidade das pessoas. Qual é a identidade de uma mãe? Amar, cuidar, proteger os seus filhos.
O que um cerco faz? Uma mãe abrir mão de seus princípios e valores por resultados imediatos que podem reverberar a vida inteira. O texto bíblico também relata um rei vestido de pano de saco. Ou seja, por cima vestes reais, por baixo pano de saco, sinal de vergonha e de humilhação. Aparência bonita por fora, mas todo quebrado por dentro, sinal de impotência. Ele nada podia fazer diante daquela situação. Todo cerco traz consigo escassez, que vai fazer as pessoas entrarem no modo sobrevivência, humilhação e vergonha, sinal de impotência. E além disso, também traz dúvida. É isso mesmo, dúvida. O texto também fala de um soldado, braço direito do rei, que duvida da palavra do profeta. Esse soldado aqui, líder do exército, guardião do povo, estava com o seu coração cheio de dúvida, cheio de incredulidade. Um soldado que não passava esperança para o povo. Tomado pela dúvida e pela incredulidade, ele assinou com a sua dúvida o seu próprio decreto de morte. Eliseu disse no verso 2, no verso 7, aqui do capítulo, no verso 2, perdão, do capítulo 7. Fiz uma confusãozinha aqui. Por que duvidastes? Verá com os seus próprios olhos a intervenção divina, mas não viverá para se saciar dela. Olha só, até aqui a gente está vendo um cenário desesperador. Mães transtornadas, abrindo mão dos seus próprios princípios e valores, quebrando a identidade, matando os próprios filhos para poder comer. Um rei impotente diante de uma situação, coberto por vergonha e humilhação. Um líder, um soldado tomado pela dúvida, pela incredulidade. Então a gente vê mãe transtornada, rei impotente, soldado incrédulo. O inimigo estava literalmente desestruturando totalmente o povo de Israel. O cerco estava desestruturando o povo. O inimigo nem precisou usar a espada, né, para gerar no povo um transtorno de identidade. Impotência, dúvida. Muito parecido com o que a gente vive na nossa geração. Pessoas transtornadas, presas nas suas crises de identidade, não sabem nem quem são. Pessoas impotentes diante de situações difíceis e que não se apegam mais à fé, são pessoas incrédulas que duvidam de tudo. Mãe transtornada, rei impotente, soldado que não acreditava mais em nada. Na primeira parte dessa história, a gente observa transtorno, impotência e dúvida. Em resumo, aqui, a cidade estava cercada. Até aqui era filho que não podia mais contar com a própria mãe, era a cidade que não podia mais contar com o seu rei e o povo que não podia contar com o seu exército. Ou seja, aqui entra em cena 4 homens, aí surgem 4 homens. Mas esses homens não eram homens comuns, na verdade eram exatamente homens incomuns. Homens debilitados, com os seus corpos tomados por lepra, a pior doença daquela época. Os leprosos tinham que viver isolados de tudo e de todos, eles eram excluídos da sociedade, viviam em leprosários, ou seja, eles ficavam lá até morrer ou ser curado da doença, o que era um caso raro, né, para então poder voltar a viver em comunidade. Os leprosos estavam à porta da cidade, morrendo de fome. Além de estarem morrendo de fome, eles também estavam morrendo aos poucos por conta da doença, da lepra. Eles precisavam de alimento. Estavam numa condição que tinha 3 opções. Olha só, entenda isso. Comida só tinha do lado de fora, lá no acampamento inimigo, no acampamento sírio. O que nós precisamos entender aqui? Tudo que eles precisavam estavam do lado de fora da cidade. Todo mundo estava morrendo de fome dentro da cidade, só tinha alimento fora da cidade. As 3 opções eram voltar para a cidade e ver se encontrava alguma coisa lá na cidade, mas não tinha nada de bom e eles sabiam que o povo estava matando os seus próprios filhos para comer, para sobreviver, a mãe matando o filho, era rei impotente, era líder incrédulo, duvidando da vitória. Ou seja, ficar ali esperando a morte ou avançar até o acampamento sírio para ver o que ia acontecer. Vamos ver se dá alguma coisa. Mesmo avançando, eles não iam ter a certeza de nada. Então as 3 opções, voltar atrás, ficar parado ou avançar. Entenda uma coisa, a melhor opção sempre é avançar. Ficar parado não vai te levar a lugar nenhum. Voltar atrás é alimentar o passado. E passado é lugar de morte. Avançar para o desconhecido. Não sei o que pode acontecer, mas me parece a melhor opção, pois lá na frente as circunstâncias elas podem mudar. Então, 3 opções, voltar, ficar ou avançar.
eles decidem ir para frente. Eles acreditam no milagre, eles acreditam que algo de Deus podia acontecer. Eles vão dar passos de fé. Ou seja, essa atitude dos 4 leprosos agradou o coração de Deus. Mediante uma sociedade incrédula, transtornada, impotente, medrosa, surgem 4 homens com atitude diferente. Doentes e enfermos, mas que tinham atitude. E olha só o que acontece no verso 5. A cada passo que os leprosos davam em direção ao inimigo, Deus fazia com que o exército sírio ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Você não tem ideia do barulho de um passo de fé. Olha só, gente, da fraqueza de um leproso, Deus fez o barulho de um exército. Deus torna a fraqueza de um leproso num barulho poderoso de um grande exército. Deus fazia com que o exército sírio inimigo ouvisse um barulho que parecia de um grande exército, com muitos cavalos e muitos carros de guerra. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados nas nossas fraquezas, ou seja, é na fraqueza que Deus nos torna forte. A palavra de Deus por meio do profeta diz: acredite. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Acredite. Acredite, é no meio da tua fraqueza que Deus te faz forte em nome de Jesus, amém? Acredite, pois amanhã a essa hora haverá abundância no meio da escassez. Amanhã a essa hora o Senhor vai intervir na sua necessidade. Deus vai criar um caminho de provisão e de resposta, uma porta de provisão para a tua vida em nome de Jesus. Isso aqui é profético, recebe isso para a sua vida em nome de Jesus. Tem abundância de Deus para a sua vida, tem provisão de Deus para a tua vida, tem resposta de Deus para a tua vida. Você não tem ideia do barulho de um passo de fé. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos mais um capítulo aqui do livro de 2 Reis. E agora é hora da gente agitar as redes sociais. Vamos aí, faz um barulho nas redes sociais, assim como os passos do leproso. Vamos fazer um barulhão aqui. Curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar tudo em nome de Jesus. Que texto maravilhoso. Fico muito feliz por isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero profetizar um dia cheio da presença de Deus para você e te espero aqui amanhã para mais uma evolução diária. Que Deus te abençoe.